Silêncio na dimensão de Kawaki era absoluto. Uma prisão atemporal, em que Naruto e Hinata permaneciam em um transe atemporal, como se suas existências tivessem sido pausadas no tecido do universo. Porém, enquanto isso, algo impossível aconteceu. Kurama renasceu em Himawari, e quando o chakra da raposa pulsou na menina, uma ressonância mística pulsou no tecido do universo, como um batismo de fogo. Aquele eco atingiu a alma de Naruto, despertando-o sozinho em meio à escuridão eterna. Desesperado e sem saída, Naruto buscou em sua mente uma forma de escapar. Mas então ele percebeu que nenhuma técnica comum romperia aquele vazio. Então ele se lembrou de um segredo guardado nas profundezas dos pergaminhos de Konoha. Muito antes do Edo Tensei ser concebido por Tobirama, o clã Uzumaki desenvolveu algo infinitamente mais poderoso, o selo de transmigração temporal, uma técnica que não apenas quebrava a barreira da morte, mas a barreira da própria causalidade, permitindo que a alma do usuário navegasse pelo fluxo do tempo, ao custo de se fragmentar para sempre no vácuo. Sem outra escolha e carregando o peso de um mundo em ruínas, Naruto então executou os selos ancestrais. Ele não buscava apenas a sua liberdade, mas um benefício fatal de reescrever a história. Mas ao disparar sua essência através das eras, o choque entre o Jutsu e a dimensão de Kawaki causou uma falha catastrófica. A alma do sétimo Hokage não voltou alguns dias atrás. Ela foi arremessada violentamente para o ponto zero de sua existência. Então, quando Naruto abriu os olhos no dia 10 de outubro, a sensação de deslocamento foi terrível. A alma do sétimo Hokage, sem saída de um ritual que quase a destruiu, agora tentava se exprimir na mente subdesenvolvida de uma criança. Sentir o toque de Kushina foi como um choque elétrico de realidade. Ele sentia a alegria de estar ali, mas a angústia era imediata. Ele sabia que o jutsu não tinha levado aonde ele queria, mas sim onde tudo começou a dar errado. Mas era um prisioneiro da própria biologia, assistindo o relógio da morte de seus pais começar a girar novamente. Então o destino não demorou a cobrar o seu preço. Naruto encarou o mascarado que surgiu das sombras e reconheceu instantaneamente o olhar frio de Obito por trás daquela máscara. Então ele tentou berrar um aviso sobre o Kamui e o plano que destruiria tudo, mas então seu corpo apenas emitia um suspiro fraco. Então ele assistiu Minato ser jogado em um jogo tático entre a vida e a morte, enquanto ele próprio era levado para longe. Então naquele isolamento ele sentiu um vazio gélido atravessando a sua alma. E como um Jinchuriki do futuro, ele percebeu o exato momento em que o chakra de Kurama foi arrancado de sua mãe. Era uma dor que ressoava em seu próprio si, um grito por Kushina que o mundo nunca ouviria. Então vendo sua mãe pálida lutando por cada sopro a ser levado até ele, foi a maior tortura de sua existência. Naruto sabia o que viria no campo de batalha, então tentou com todas as forças que sua alma possuía mover seus braços, ou emitiu uma única palavra de comando, mas foi inútil. Então ele foi forçado a ser apenas um espectador, enquanto via os corpos de seus pais serem atravessados pela garra de Kurama. E o sangue que espirrou em seu berço foi o fim daquela vida e o início de uma ferida que o tempo jamais curaria. E o exato momento que o selo de 8 trigramas giraram em sua alma, a realidade original foi incinerada. E no segundo que o chakra da raposa tocou a consciência de Naruto, houve uma explosão de memórias. Um reconhecimento de um igual e um amor de uma vida inteira de batalha foram transferidos à mente da fera, que estava a ponto de amaldiçoar o seu novo carcereiro. Paralisou. E em um milésimo de segundo, ele viu a imagem de Naruto sorrindo para ele no futuro. E então ela entendeu que eles estavam destinados a ser. Então o silêncio tomou conta do espaço mental de Naruto. Enquanto o mundo exterior desmoronava no meio das cinzas, a mente de Naruto gritava com uma frustração que rasgava seu espírito. Porque eles tiveram que morrer, porque eu não pude fazer nada. Você sabia de tudo, e mesmo assim falhei com eles novamente. Então ele sentiu o chakra da raposa, não como uma invasão, mas sim como um bálsamo reconfortante. A voz de Kurama, agora despida de todo o ódio, ecoou com uma tristeza profunda. Me perdoe, Naruto. Me perdoe por ter feito isso. Eu não sabia. Eu não conhecia o laço que construiríamos. O que suas memórias me mostraram e o que eu causei a você essa noite me envergonham. Mas algumas coisas têm que acontecer para que o destino se cumpra. Mas eu te prometo, dessa vez você não passará por isso sozinho. Eu sou seu amigo, Naruto, e eu estarei aqui para garantir que ninguém mais seja tirado de você. Então, nos primeiros anos da sua nova vida, Naruto não se deixou abater pelo peso do isolamento. Com a ajuda de Kurama e suas memórias intactas, ele entendeu friamente que aquele estágio era uma necessidade biológica e social. Ele se tornou uma criança totalmente irracional, alguém que habitava um corpo frágil, mas que possuía o olhar que já viu o fim de todas as coisas. Então, dentro do seu espaço mental, ele e a raposa mergulharam em buscas incessantes, uma brecha no Kinjutsu Uzumaki que os trouxe de volta. Mas a resposta foi frustrante. Com aquela idade, seu corpo não era capaz de suportar ou canalizar a força de Kurama para realizar selamentos de tal magnitude. Nem mesmo a raposa sabia como ajudá-lo a romper as leis do tempo naquele momento. Naruto, então, aceitou sua nova realidade. Já que ele estava preso ali, ele usaria cada segundo para evitar que as catástrofes de Konoha se repetissem. E a primeira prioridade em sua lista era clara: impedir o massacre Uchiha.